Fala, gente, bom dia, graça e paz a todos. Hoje, sem muita delonga, eu gostaria de falar sobre um assunto no qual não estava muito no roteiro, não era o script que eu tinha preparado para essa manhã, mas é algo que tem o seu necessidade, é algo que eu vi no coração de necessitar falar, de precisar falar. Bem, a gente tem vivido dias estranhos, né? São dias onde muitas pessoas têm realmente revisto seus pensamentos, seus posicionamentos, suas convicções e decisões. Claro, ultimamente eu estava até vendo que nas gráficas e livrarias o número de bíblias tem aumentado significativamente. Nunca se tem visto tantas pessoas comprando bíblias e se interessando em conhecer a palavra de Deus e de fato comprovar que tudo aquilo que nós estamos vivendo é algo que o Senhor já dito, né, tinha revelado a nós, né, há muitos anos atrás. Ainda existem muitas outras coisas, né, que ainda hão de acontecer, que ainda serão reveladas, né, ou não, enfim, todos esses mistérios cabem ao Senhor. Mas basicamente o que eu queria falar com vocês é hoje a gente tem, por ser um período de revisão, muitas pessoas colocam os seguintes pontos, né? Por que Deus permite tanta coisa? Sabe? Recentemente eu tive conversando com um amigo meu, um casal muito querido nosso, muito amigo nosso, e ele me contou uma situação, né? Onde um familiar dele, infelizmente, ele se encontra, né, no meio das drogas. A família inteira se moveu em campanha, em oração, em jejum, se dedicaram, né, ter um momento de intimidade com o Senhor para de fato tentar mudar o quadro daquela pessoa. Mas a verdade é que infelizmente ele não mudou. Ele continua andando pelas ruas, ele continua à mercê das drogas, ele continua numa situação bem chata, assim. Ele até mora aqui perto de casa, mora não, ele anda por aqui perto da casa. E até mesmo eu tava deixando a Jaque no trabalho, voltando para casa, eu vi ele e isso me fez pensar que, cara, é engraçado como a gente às vezes problematiza tudo e coloca Deus em cima dos nossos erros. Eu entendo que o agir de Deus, sobrenatural de Deus, é algo que nós nunca vamos entender, nós apenas contemplamos, sentimos e agradecemos a Ele pela graça que Ele nos dá de sentir tais coisas. Só que aí entra as questões, né? Porque se Deus é tão bom, tão misericordioso, por que não impedir que tais situações aconteçam, que pessoas tenham certas atitudes, por que agir sobre tal maneira? Porque ele não age em cima disso, ele só permite que as coisas aconteçam. A resposta é simples e clara: livre-arbítrio. Deuteronômio diz, eu não estou errado, se é o capítulo 2, 44 agora, que diz que o Senhor diz ao povo, né, eis que coloca sobre vocês a bênção e a maldição. E cara, basicamente é o mesmo convite, fora que até mesmo Jesus fala que ele veio pelos dele e os dele também não os quiseram, mas aqueles que não quiseram receberam ele e esses serão salvos e estarão na glória com Deus. Então é engraçado que a gente tem duas palavras em tempos muito distintos, mas elas se correlacionam e nisso entra em consenso com a questão que é o convite diário que Deus, né, que as igrejas, que nós fazemos todos os dias, que é de você se converter, de você aceitar a palavra de Cristo, de você aceitar a salvação em Cristo Jesus. Tudo parte de uma decisão, tudo parte da questão do livre-arbítrio, onde Deus nos fez conscientes o suficiente para que possamos decidir entre o bem e o mal, uma vez que nós estamos com Ele nós já jazemos no pecado, né? Então cabe a nós decidir ou não qual lado da balança, né? Qual lado da situação, da história que nós queremos viver. Eu tenho inúmeros amigos meus de longa data que não compartilham da mesma fé que eu, e nem por isso é motivo de desunião entre nós, muito ao contrário, nos amamos, nos queremos muito, saímos, divertimos, fazemos o que for, entendeu? Claro, cada um respeitando as suas limitações, as suas convicções, entende?
Mas durante muitos períodos, né, esse período de conhecer uns aos outros, a gente teve essas conversas, né? E agora, mais maduro, eu volto a lembrar, né, dessa situação. E, cara, é engraçado como tudo culmina nisso. Como tudo se finaliza no ponto de que é tudo uma decisão, sabe? Por que as dores acontecem? Por que as mortes? Por que pessoas como ele hoje vivem nessa situação? Felizmente são porque pessoas que quiseram. Eu lembro quando ele me contou a história desse parente dele, esse amigo meu, ele falando que fizeram, né, todo um mover, chamaram ele para casa, tentaram conciliar, levar ele para clínica, tentaram orar, só que, enfim, no fim das contas, ele não quis permanecer. Ele não quis seguir com aquilo. Ele abraçou esse lado. A gente vive num mundo de escolhas e decisões e renúncias. Toda renúncia, toda escolha que a gente faz, ela cabe a uma renúncia. A partir do momento que nós escolhemos, por exemplo, nós cristãos escolhemos viver isso, sentir a Cristo, a gente sabe que muitos hábitos que a gente acreditava serem bons, não, a gente vê que não é. Assim é da mesma forma para quem não está do outro lado da balança. Eles acreditam que a forma de viver deles é a correta, sabe? Que aquilo que eles têm vivido é bom para eles. Claro que cabe a nós tentar ensinar isso, mas ensinar não enfiando goela abaixo. Já passamos dessa fase. Cristo nos ensinou, nos moldou, nos converteu e nos convenceu através do seu amor. Então, por que a gente quer enfiar Cristo goela abaixo em cima de pessoas? Sabe? Eu lembro uma outra situação, um pouco mais simples, aconteceu na minha família. Eu tinha em torno de uns, sei lá, acho que 13, 14 anos. Tinha começado a frequentar a igreja na qual eu congrego hoje. E eu ia todos os dias na escola dominical. Todo domingo ia na escola dominical, todo dia de culto eu tava lá. E eu sempre orava, pedindo a Deus para que minha família viesse comigo, sabe? Para que eles estivessem me acompanhando nisso, porque eu queria ter eles, eu sentia falta. Eu via as outras famílias lá e eu sentia falta de ver a minha família junto ali comigo. Eu nunca esqueço um dia que eu acordei para a escola dominical. Eu morava praticamente do lado da igreja. Eu acordei para a escola dominical, tipo, no pulo, sabe? Acordei já para entrar na classe. Foi questão assim de 15 minutos, um pouco mais. Eu vejo pessoas mexendo, andando pelos corredores na igreja, né? E quando eu olho é a minha família. Eu vejo meus irmãos, vejo meus pais e, cara, a visão pra mim é nítida. E a reação que eu tive naquele momento ainda até hoje me emociona. Porque naquela hora a gente parou a aula, a pessoa me consolou porque eu não tinha condições de conversar, não tinha condições de manter, continuar conversando, continuar interagindo na aula. Mas ainda assim depois respiramos e continuamos, sabe? E eu lembro que pra mim aquilo ali foi um momento glorioso. É um privilégio que eu tive de ter, de ver assim respondidas. Hoje meus irmãos têm suas convicções diferentes. Já não seguem tantos ensinamentos como foram ensinados no começo. Mas ainda assim eu os amo. Eles ainda assim estão debaixo do meu coração, sempre estão no meu coração, nas minhas orações. E fé em Deus que assim como o Senhor alcançou o coração deles antes, pode alcançar de novo. Mas cabe a mim e você, né, que estamos nessa situação, não desanimar. Tudo permanece, tudo vinga, tudo vai acima de esperança. Sabe, a gente vive em cima disso, a esperança de que aqueles que estão do nosso lado estarão juntamente com a gente na glória. A gente briga por isso, a gente batalha por isso, mas não é uma batalha que a gente milita contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então a gente tem que brigar nas regiões celestiais e não com pessoas. A minha oração hoje é para que esse parente desse amigo meu, ele realmente encontre, Cristo encontre ele, em que ele possa ser espergido, né, que todo esse mal, né, que toda essa casta de demônios, né, que tem afligido a vida dele e também afligido a família dele, ela se passe. Não para que eu mostre para ele que como é Deus é poderoso, porque a minha oração fez efeito e tal. Não é por isso. Porque assim como eu senti a felicidade, o privilégio de ter a minha família se rendendo aos pés do Senhor, assim também eu creio que ele vai sentir o mesmo.
E é o mesmo desejo que eu tenho para você, né, que tem algum amigo, parente, pessoa querida que não se encontra nos caminhos do Senhor e você deseja que ela esteja. Que de fato você continue perseverando. Que de fato você continue lutando por essa pessoa. Porque eu tenho certeza que assim como a sua recompensa que você já tem garantida, já está certo, eu tenho certeza que o galardão que você vai adquirir acima disso, mas só acrescentando, isso vai ser de muito privilégio, de muito gozo, de muita felicidade para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que você não desanime e nunca se esqueça, Deus no controle de tudo sempre. Até a próxima, pessoal.